Nós estamos recebendo hoje aqui a participação de Ricardo Hoffman, que é microfisioterapeuta. E ele veio conversar com a gente um pouquinho sobre esta área muito interessante também, que se atua em relação à saúde. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, boa tarde. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite de estar vindo aqui falar um pouquinho dessa novidade, dessa técnica fantástica aí que criada por fisioterapeutas, né? Uma nova abordagem aí dentro da fisioterapia e criada por fisioterapeutas também. E o que é, na verdade, a microfisioterapia? Na verdade, a microfisioterapia ela vem como sendo uma técnica onde, através de toques sutis, por isso o nome microfisioterapia, de micropalpações, né? E através desses toques sutis, a gente vai avaliar a vitalidade da pele. E a gente sabe hoje que todo tipo de evento que o corpo não conseguiu que ele não conseguiu eliminar, né? Seja porque ele foi muito forte, seja porque ele veio de uma maneira brusca ou porque ele não sabia realmente como reagir. Aqui a gente vai estar falando de principalmente traumas emocionais, tóxicos, infecciosos e traumas físicos também, mas o enfoque maior é essa repercussão do emocional no corpo. Na pele. Isso, exatamente, na pele. Gente. Então, através de pequenos toques, se observa a condição, então, a estrutura dessa pele do corpo, né? Isso. E, então, representa tudo isso. Interessante que não só na questão física, né, Ricardo, como também na questão emocional. Eu acho exatamente, fantástico. A área médica hoje, ela está começando a acordar um pouquinho para a importância do emocional em cima das nossas doenças, né? E aqui a gente tem, então, como trabalhar bem essa parte desses eventos que o corpo não consegue lidar direito, acabam ficando gravados, a gente lida isso como uma cicatriz patológica, né? E dependendo, claro, do sentido, do sentimento envolvido nesse evento bem específico, ele vai ficar gravado também num local, numa região bem específica do corpo. Bom, para quem é indicado? Quando eu vou saber que eu estou precisando, eu devia fazer aí uma sessão de microfisioterapia? Todos nós, né, poderíamos passar a qualquer momento da vida, desde bebês até idosos, portadores ou não de doenças, né? Aqui a gente vai trabalhar também com a parte de prevenção, então por isso portadores ou não. A gente não precisa esperar explodir uma bomba, né, dentro da somatização ali, explodir alguma doença, seja alguma coisa mais tranquila, alguma coisa mais grave, para procurar a microfisioterapia. A gente consegue trabalhar com essas memórias mesmo antes delas já terem alguma repercussão no corpo. Como é que funciona uma sessão? Quanto tempo a gente fica? Então, entre a anamnese, né, a conversa com os pacientes para saber o que eles estão procurando, se tem algum sintoma ou não, leva em média 1 hora, né? Isso, a gente começa com uma anamnese bem breve e depois a gente parte para os toques, né, para a avaliação da vitalidade da pele. Tem alguma contraindicação? Não existe nenhuma contraindicação para a técnica. Todos, como eu falei, né, independente de terem alguma patologia, algum sintoma ou não, são pacientes em potencial para a técnica também. Bacana, gente. É uma área muito interessante, está sendo bastante trabalhada. Ontem eu tive a oportunidade de conversar um pouco com uma pessoa que está passando por síndrome do pânico e tendo já seu tratamento com a síndrome do pânico, e ela comentou que quando o médico falou para ela que ela estava com síndrome do pânico, ela disse, mas como? Eu não tenho medo de sair de casa, não é esse meu problema, eu não estou gritando no supermercado, não tenho desespero no banco, sou uma pessoa tão ativa, tão comunicativa, levo tudo, né, no peito e na raça. Diz que ele comentou assim, por isso mesmo, é esse tipo de pessoa que acaba hoje sendo muito atingida. Com certeza. E muitas vezes a gente não consegue, quando a gente fala em trauma aqui, a gente vai começar já, né, a imaginar aí várias situações da nossa vida, lá desde a infância, até trazendo alguma coisa de hereditariedade e de vida fetal, que também aparece na microfisioterapia, mas a gente sempre pensa em coisas grandes, em eventos marcantes. E nem sempre são esses os eventos que aparecem. Comumente sim também, mas algumas vezes situações que pra gente foram banais, né, mas pro corpo não. O corpo ele não conseguiu reagir naquele momento. Então trazendo essa marquinha e toda a repercussão também. Depois prejuízos diversos, como nós observamos hoje no dia a dia do ser humano, né? Independente das idades, porque realmente crianças super estressadas, a gente observa, também, adolescentes déficit de atenção também, né? Concentração, bem importante. Até você citou ali nessa questão da síndrome do pânico, a gente tem conseguido atuar de uma maneira bem bacana, assim, tem tido resultados bacanas
não só em síndrome de pânico, depressão, problemas de sono, enxaqueca, né, fibromialgia, que também a medicina hoje não sabe a causa. A gente sabe que existe toda uma somatização por trás disso, né? E a partir do momento que a gente libera essas memórias, que é o objetivo maior da técnica, não só encontrar tudo isso, mas usar esses estímulos como reinformar, reativar aquela informação para o corpo, e o corpo trata de eliminar essas memórias. Ele responde, né? Com certeza. A microfisioterapia, então, seria entre aspas, um tratamento a longo prazo? Ou de vez em quando, se eu não tiver nenhum tipo de diagnóstico, de vez em quando é bom fazer uma sessão? Como é que funciona? Normalmente, quando o paciente vem com um sintoma bem específico, a gente coloca aí, normalmente, 2 a 3 sessões, sempre respeitando pelo menos 30 dias de intervalo. 30 dias? Isso, é um tempo mínimo que o corpo precisa para responder em cima desses estímulos, mas considerando também que normalmente 3 sessões são suficientes, então é um médio prazo. Tá certo. Não é tão longo, mas também não é tão curto. Bom, então como ela também é preventiva, mesmo se eu não tenho nenhuma queixa, eu devo fazer uma sessão, né? Com certeza. Existe alguma reação depois que você... Olha, comumente o paciente ele apresenta algum tipo de reação, vendo que a gente está trabalhando com a liberação, né, dessas toxinas, dessas memórias, então o corpo ele vai procurar uma válvula de escape para tentar colocar para fora todas essas toxinas. Então, alguma reação, seja um cansaço, que é o mais comum, né? Um cansaço, uma moleza, principalmente no primeiro, segundo dia, são reações normais ao tratamento. Bom, gente, incrível que até o nosso microfisioterapeuta que fala mesmo? Isso, pode ser. Nosso fisioterapeuta comentou aqui agora, pode ser também. Até em relação à fibromialgia. A fibromialgia é um problema sério, comete muitas pessoas. As mulheres, não sei por que, acabam sendo mais atingidas, que é aquela questão da dor que anda, né? Que uma caminha. Dor crônica, o andaço. Ora é o joelho, outra é o ombro, outra é a cabeça, outra é o tornozelo, dói até o que não tem que doer, dói. Exatamente. E a resposta, então, seria meio que uma autorreação, uma autossugestão do próprio corpo, é isso? Na verdade, não é uma autossugestão, porque a gente vai realmente encontrar restrições físicas, orgânicas no corpo. Vai encontrar. Vamos encontrar tudo isso. A gente passa para o paciente, porque o corpo ele memoriza o evento, a origem, e ele também traz um período, né? Então, o paciente ele passa a tomar consciência, a gente tenta passar para ele, né, o que aconteceu, o que o corpo está passando para a gente, qual foi o sentimento, qual o sentido de tudo aquilo que está gravado, e isso também vai ajudar ele a enfrentar novas situações, né? Então, tem muitos pacientes que eu acho até engraçado que relatam uma clareza maior, né, depois do tratamento com a microfisioterapia para enfrentar as coisas do dia a dia, né, porque a gente traz muito essa coisa de insegurança, de medo, né, do passado, de eventos que não deram muito certo, né, e essas predisposições elas acabam ficando meio de lado também. Eu acho muito interessante hoje, a gente com um pouquinho mais de experiência de vida, assim, de tempo de vida, a gente começa a conhecer o corpo da gente, né? Eu sei, por exemplo, que eu somatizo na garganta. Que é onde eu não devo somatizar. Com certeza. Há uns anos atrás, a voz perdia muito rápido, né? Graças a Deus, tem uns 3 anos também que eu não perco mais nada de voz. Mas assim, como tem gente que atinge a coluna, outro o estômago, né? Isso, outros ossos, né? Então, seria uma boa forma de suavizar essa somatização. É isso? Suavizar, eliminar. Eu até brinco com os pacientes, que funciona meio como se fosse uma faxina, né? A gente tentar buscar as coisas ruins que a gente carrega, né? E conforme a gente consegue encontrar essas informações, mostra para o corpo e fala, bicho, trata de eliminar tudo isso, que isso aqui não está te fazendo bem, né? E ele responde de uma maneira positiva, eliminando essas memórias aí. Você tem isso, Abreu? Você sabe onde é que você somatiza normalmente? Você tem algum tipo de dor? Você está jovem? Deixa eu pensar. Pensa. Hildo, você tem isso? Você tem? Não? Algumas pessoas na garganta, outras no intestino, outras no estômago. A gente vê hoje muito problema de estômago também. Estômago está muito sério, né? Estômago está muito sério ultimamente, né? Essa questão do estresse, né? Gastrite, úlcera. É muito frequente também. E, de uma maneira geral, não é uma técnica específica para um sintoma ou outro, ou melhor para um do que para outro, mas vendo o corpo como um todo, de uma maneira geral, a gente consegue uma melhora. Agora, como que essa fisioterapia consegue observar essa memória desse problema, dessa situação na pele, é algo fantástico. Isso. Hein? A gente sabe que a derme, a epiderme, ela vem do mesmo folheto embrionário que o sistema nervoso. Então, hoje, não só a micro, né? Hoje existem também outras técnicas, e lá na medicina oriental eles também trazem muito isso de palpação
arropações. Por mais que essa técnica seja francesa, né, criada por franceses, mas ela lá no fundinho acho que tem alguma ligação. Então a pele ela traz todas essas informações. A gente sabe, por exemplo, se o intestino não está legal, a pele também não vai estar legal, né? Então a pele ela traz à tona todas essas informações e é através dela também que a gente se utiliza para informar, né, o paciente do que está acontecendo, informar o corpo e fazer com que o corpo trabalhe bem tudo isso aí. Engraçado é que, pelo menos que eu vi nas imagens que a gente mostrou há pouco, Ricardo, não é somente naquele... eu tenho problema de estômago, então não é só no estômago que nós vamos trabalhar. De forma alguma. Vamos trabalhar o corpo todo. O corpo como um todo sempre, né? Existem, a gente coloca como áreas de projeções dérmicas, né? Então seriam pontos correspondentes e por isso a gente não vai se ater só à região do sintoma. A gente vai tentar reequilibrar o corpo como um todo e no final o ganho é maior, né? A gente coloca assim. Tem várias formas de se combater, então, através da microfisioterapia, muita coisa, assim. Tem. Dentro de patologias, de sintomas, ansiedade, né, que hoje em dia também tá bem frequente, lá mais para frente, né, também trazendo e desencadeando uma depressão, que é a doença do século aí, né, que a gente coloca e cada vez mais a gente vê que isso realmente está acontecendo e o pessoal está buscando, acho que está acordando um pouquinho, né, que depressão não é mais frescura, é realmente uma coisa mais séria que a gente precisa procurar, que a gente precisa tratar. E eu gosto de salientar também que a microfisioterapia ela não vem para substituir nem a fisioterapia convencional e nem a medicina tradicional. Okay. O paciente ele não vem para mim e vai deixar de fazer o tratamento lá com o psiquiatra, com o médico dele, com o fisioterapeuta dele. É uma técnica que vem para complementar. Perfeito. A gente tem uma abordagem diferente, tem um foco diferente, mas ela vem para complementar. Eu acho que isso é bacana, de você estar procurando ajuda, né? Cada técnica hoje em dia ela vai ajudar em um ponto específico e no final das contas o ganho com certeza é maior. A gente já tem a questão genética, a gente sabe disso, né? Sim, né? Com certeza. Então a gente pode até inibir a evolução de alguns problemas já genéticos, né? A parte hereditária aparece bastante na micro também. Um período importante que eu coloco é vida fetal e primeira infância. Ali a gente aprende muita coisa, a gente passa por muita coisa e por isso muitas vezes o paciente ele não sabe ligar o sintoma com a causa. É alguma coisa de um período já mais antigo e ele acha que superou, mas o corpo gravou tudo isso. Que interessante, né? Se você quiser maiores informações, pode conversar com o Ricardo Hoffman junto à Clinique, aqui de Balneário Camboriú, que fica localizado na rua 2950, rua 2950, número 117, Clinique. Tem o número de telefone 3363-5449, 3363-5449. Fiquei muito interessada pela microfisioterapia. Isso. Aliás, é um dos motivos que hoje o Ricardo está aqui. Gostaria que você retornasse ao nosso programa para a gente poder destacar mais e mais sobre essa área. Assim que tivermos outra oportunidade, com certeza estaremos aqui para talvez falar mais especificamente de alguns sintomas, né? E até eu quero colocar para o pessoal o meu site, né? Não sei se eu posso. Por favor. Tem o meu site, lá tem uma explicação já bem aprofundada, dúvidas, né? Tem uma coisa bem bacana lá, que é o www.microfisioterapia.com, né? E lá também tem um espacinho, se você quiser deixar um recado, tirar dúvidas, manda um e-mail, eu tô lá todo dia respondendo dúvidas, sempre respondendo o pessoal. Ótimo. Também para divulgar essa nova técnica aí. Obrigada, Ricardo. Beijinho, obrigado a você. Oportunidade, bom trabalho para você. Gente, nós vamos para o intervalo, estouramos a boca do balão já nesse primeiro momento. Vamos para o Uruguai no próximo quadro? Vamos, estou doida para fazer um passeio junto contigo. A gente volta já.